Olá, bom dia. Quinta-feira, 10 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o deputado estadual Caio França e o advogado e empresário Rogério Conde. Bom dia para você, Rogério. Prazer receber você aqui. Obrigado, o prazer é meu. Caio, sempre um prazer receber você aqui, principalmente para a gente falar sobre uma das cidades que passa a maior dificuldade aqui na região da Baixada Santista, que é a cidade de São Vicente, mas vamos falar sobre outras coisas também, sobre outras cidades. Toda a região aqui é muito importante e é sempre discutida aqui no Bom Dia Baixada. Vamos então às notícias do dia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, emitiu nota sobre o resultado da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele assegurou que o Brasil está preparado para lidar com possíveis mudanças de mercado. Ainda de acordo com o Meirelles, o Ministério acompanha os principais indicadores econômicos e o possível impacto na projeção de crescimento para 2017. Por causa das eleições americanas, a Bolsa de Valores de São Paulo chegou a cair 3 pontos percentuais nesta quarta-feira, mas se recuperou no final do pregão com variação negativa de 1,4%. O dólar já abriu em alta, chegou a pouco mais de R$ 3,20 e fechou com valorização de 1,32%. Alguns analistas projetam que a cotação da moeda americana pode chegar a R$ 3,30 na semana que vem. O efeito Trump no mercado financeiro terá estado duradouro, na opinião de vocês, Conde? Eu acho que é um cenário novo, né, que nós vamos ter que enfrentar. Na minha opinião pessoal, Donald Trump é uma incógnita. Eu, sinceramente, por tudo que foi dito durante a campanha, pelo próprio histórico dele, eu não sei afirmar qual o caminho que ele vai tomar. Se ele colocar em prática tudo que foi dito durante a campanha, o posicionamento dele de fechar o mercado americano, que eu acho que, sinceramente, ele não consegue, porque a economia americana é a maior economia do mundo e ela não sobrevive internamente só, ela é uma economia que hoje está completamente globalizada. Então é um problema, mas se ele começar com algumas restrições e querer proteger a indústria americana nesse tipo de medida, eu acho que o Brasil vai sofrer um pouco, sim, porque hoje nós dependemos muito da exportação, principalmente de commodities e tudo, e vamos acabar tendo algum problema nesse sentido. Mas eu acho que agora tudo é uma questão de esperar para ver as primeiras medidas, inclusive a equipe que vai ser formada por ele, porque isso dá um norte e você começa a perceber o perfil do que vai ser, das medidas que vão ser tomadas. Em campanha, no processo eleitoral, se fala muita coisa. Ele acabou atingindo um eleitorado que não estava contente com a situação, tanto haja vista que realmente os Estados Unidos, como o Brasil, ficou dividido. Então a gente precisa sentir exatamente quais serão as primeiras medidas para a gente saber o tom da equipe econômica que vai dar. É aguardar. O que eu acho mais interessante é que nenhum especialista esperava um quadro como esse, uma vitória como essa, né? Eu acho que muito se falava realmente da vitória da Hillary, mas não esperava que fosse uma vitória como essa. E só complementando, antes do Caio falar, é a questão também, que eu acho que influenciou demais, o fato da eleição nos Estados Unidos, o voto não ser obrigatório. Sim. Então, eu acho que muitos dos que iriam, inclusive, votar na Hillary, acabaram não comparecendo. Você percebe que aqueles que tinham uma posição definida em votar no Donald Trump, tudo acabaram comparecendo em maior número às urnas. Isso acaba influenciando um pouco, para vocês verem a importância de exercer o voto, de você exercer, procurar realmente participar do processo, né? Caio. Então, Paulo, eu também tenho a mesma posição do Rogério, acho que ainda uma incógnita em relação ao Trump, uma vitória inesperada para todo mundo, as pesquisas também apontavam a Hillary com uma certa vantagem, aí já depois, no finalzinho da campanha, as coisas foram apertando, mas acho que também a vitória da antipolítica, o Trump fazia um estilo totalmente fora do padrão que a gente tem como mais tradicional da política,
e essa eleição, os Estados Unidos também, assim como no Brasil, muitos quadros nesse tom acabaram vencendo a eleição. É claro que o Trump ele é o extremo disso tudo, mas talvez, vamos esperar, pelo menos eu espero que seja assim. Também, claro que não era o candidato que, na minha opinião, que eu mais simpatizava, mas acho que às vezes na campanha, como foi falado, houve um certo exagero. Já no primeiro discurso dele, ele já teve um tom um pouco mais ponderado, mais moderado, inclusive elogiando a Hillary, dizendo que vai ser o presidente de todos os Estados Unidos. A gente espera que as ações dele sejam, claro, acho que ele tem que respeitar um pouco daquilo que ele pregou, mas com uma certa prudência, um certo equilíbrio em relação à questão econômica. Acho também pouco provável que ele consiga fechar os Estados Unidos entre eles, até porque é um mercado muito globalizado e é o que é, por conta também de outros países, de consumidores de outros países. Então, acredito que ele, na prática, seja um pouco mais ponderado daquilo que ele planejava ser. Até porque o Congresso é mais conservador. Então, essas loucuras que ele pintava, como você bem falou, durante a campanha, ele não vai chegar simplesmente colocando tudo em prática. O único ponto que é favorável ao Brasil é que, por exemplo, caso ele tome algumas medidas restritivas, principalmente com relação ao vizinho México, que é um parceiro importantíssimo, e ele tem... você percebe que ele tem um certo problema com relação à migração e ele ganhou muitos votos falando sobre isso e batendo nessa tecla de que o emprego nos Estados Unidos é para os americanos e não para os imigrantes mexicanos, esse tipo de coisa. Isso, no final das contas, é até bom para o Brasil, porque o México vai acabar tendo que olhar um pouco mais para o sul, e isso acaba levando aqui a América Latina e tudo isso. Então, de repente você fecha uma porta, mas abre outra. O México é um grande consumidor também, deveria ser até um parceiro comercial brasileiro com muito mais vigor, e não é. Então, tudo pode acontecer, mas, sinceramente, espero que as mudanças não sejam radicais, porque tudo que é radical, na minha opinião, todo mundo perde. Então... O Congresso acabou ficando também, na maioria, republicana, né? Então ele tem aí uma certa maioria no Congresso. Agora, talvez pela pluralidade que ainda existe no Congresso, ele terá algumas dificuldades aí, de algumas reformas que ele possa pensar, e até desse tom dele muito exagerado em tudo, até pela postura dele, o jeito dele falar, dele conduzir, enfim, a sua vida. Eu acho que o Congresso pode dar, de repente, uma certa ponderada. E ele não é um ator político, né? Não talvez ele tenha uma certa dificuldade em articular em favor das questões que ele defende. Também. Vamos falar agora um pouquinho também. Donald Trump ele deve implementar aí medidas para sobretaxar principalmente os produtos chineses. Vocês acreditam nisso? Com base nessa expectativa, num primeiro momento, as bolsas asiáticas já despencaram. O Brasil será afetado nessas exportações? Vocês acreditam? Olha, sim, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco também. Muita expectativa, muita informação, especulação. Isso, claro, acaba mexendo no mercado mundial. Agora, ele, de fato, defende aí a indústria americana com unhas e dentes, com bastante fervor. Agora, acho que não sei se a maneira como ele se posicionou na campanha vai ser a maneira que ele vai conseguir na prática executar. Até porque no dia a dia ali de uma presidência da República, imagino, da Casa Branca, a situação é diferente. Então, eu prefiro aguardar um pouco. É claro que nesse primeiro momento o mercado já deu uma movimentada, né? O dólar acabou tendo alguma alteração e tal, mas eu pressuponho aí que a postura dele na prática ser um pouco diferente daquilo que parecia na campanha, até porque as circunstâncias acabam te levando a um tom um pouco mais equilibrado. O presidente Temer afirmou que a eleição de Trump não afeta as relações entre Brasil e Estados Unidos. A política de relacionamento externo dos governos Dilma e Lula privilegiaram relações com Cuba, Venezuela, Bolívia, por exemplo. A mudança de rumo das relações exteriores colocadas em prática pelo atual ministro José Serra já fez o suficiente para reverter este quadro, na opinião de vocês? Não. Eu acho que não. Eu acho que o caminho está sendo tomado e é importantíssimo. Eu acho que nós perdemos muito privilegiando esses parceiros que você citou. A gente perdeu um grande espaço que poderia ter explorado essa última década. E realmente o chanceler tem feito essa guinada
e voltando mais para os Estados Unidos e para os mercados da Europa e tudo. Mas se a Hillary tivesse ganho, realmente isso se concretizaria mais fácil. Agora é o que o deputado falou, a gente precisa aguardar para saber realmente quais serão as medidas, se ele vai mesmo radicalizar em algum sentido. No caso da China, que você citou, é um problema para o Brasil, pelo fato infelizmente, da economia brasileira hoje ser muito pautada na exportação de commodities. Sim. Se a China puxar o freio de mão e a indústria chinesa diminuir um pouco, eles vão comprar menos, os Estados Unidos não vai estar comprando tanto, enfim, nós vamos ter uma dificuldade de colocar os nossos produtos no mercado. Mas é aguardar, vamos aguardar. Concorda, Caio? Sim, é isso. A gente, claro, muito ansioso por tudo. Eu sempre, tem muita gente que fala que os seres humanos mais ansiosos são os jornalistas e os políticos. Então, acho que é isso mesmo, a gente acaba ficando muito ansioso para ver qual é na prática, como vai ser a condução do governo do Trump, mas a gente espera que ele possa ser mais ponderado em algumas ações e eu acredito que esse vai ser o tom que ele vai dar do governo, aguardando essas posições. Como disse, quando você mexe com a economia, cada mexida que você dá, você mexe o mundo inteiro, ainda mais falando dos Estados Unidos. Então, que ele vai ter um tom um pouco mais ponderado, mas acho que mais do que tudo fica aí mais uma demonstração do antipolítico, né? O Trump, é aquilo que a gente falou, ele teve algumas falas que, assim, muito duras na campanha, com relação aos mexicanos, com relação à própria Hillary, foi às vezes um pouco indelicado com ela e tal, mas você percebe que a população de fato está esgotada daquela coisa mais tradicional, mais uma montada por marqueteiros. O Trump era aquilo mesmo, é ele mesmo e tal, ele chega e fala o que tem que falar, o que ele acha que tem que falar e pronto. Então, acho que isso sempre acaba repercutindo bastante, inclusive no próprio partido teve muita dificuldade no início da campanha, muita gente do próprio partido não defendia a candidatura dele, então ele foi um caso de sucesso aí dessa antipolítica que hoje o mundo inteiro vive. Eu preciso chamar um intervalo comercial, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês e a gente fazer um comentário rapidamente. Algo que a gente pode fazer uma comparação muito interessante com o Brasil, embora as eleições sejam bem diferentes, né? Porque se for levar em consideração, Hillary ela foi mais votada, se for comparar com as eleições do Brasil, que é aquele voto a voto e tal. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu e que cabe essa comparação é que no Brasil as eleições, pelo menos as eleições municipais, muito se viu aquele investimento nas redes sociais. Donald Trump, ele optou por isso e foi, nesse caso, vitorioso, como a gente pode avaliar. A Hillary não investiu tanto em redes sociais, foi um pouco mais conservadora, optou por aquele voto, aquela caminhada junto aos eleitores, fez um outro tipo de política. Trump não fez tanto isso, no final todos fizeram, mas Trump ele foi mais para as redes sociais e falou com o mundo, então ele buscou algo diferente. Vocês concordam que realmente está tudo mudando devido à internet, às redes sociais, trouxe um avanço para as eleições, está mudando um pouco esse cenário? A internet nessa eleição eu senti pela primeira vez uma força muito grande. Na última eleição em 2014, aqui em Santos, pois por exemplo. Entre vários outros aí, o Kenny foi um caso de sucesso também e a internet foi muito importante nessa eleição. Eu ainda, assim, claro, não descarto nada que você tenha contato com as pessoas, ainda isso é muito forte, mas de fato a internet vem cada vez mais cumprindo um papel aí não só de mero, vou ver o que ele... Não, eu vou acompanhar o trabalho dele ao longo do tempo e tal, então a internet dessa vez teve uma participação efetiva nas eleições municipais e o Trump também é outro caso. O Obama já tinha feito algo parecido na última eleição, que a Hillary acabou optando mais por esse corpo a corpo, grandes eventos, grandes comícios e tal. Então, a internet, de fato, assim, deu uma mudada na característica das eleições, com algumas restrições que nós tivemos para essa eleição municipal. Sim. Sem dúvida, é um instrumento que só tende a crescer. Acabou sendo uma alternativa para as eleições municipais aqui no Brasil. Porque o gasto é menor, né? Sim, concorda, Conde? Eu concordo, mas eu faço só uma observação. Aqui a internet hoje é uma forma de comunicação, é uma ferramenta importantíssima no processo eleitoral, então não se discute. Mas eu acho que nós vivemos momentos distintos. Eu acho que a questão da internet no Brasil hoje, ela é muito mais, uma ferramenta muito mais importante para disseminar uma ideia, alguma coisa, do que é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já passou
por essa fase. Hoje eles estão um pouco mais adiantados, acho que na época realmente do Obama foi mais significativo. Hoje eu acho que esse case do Trump se deve mais, esse sucesso todo, se deve mais a uma inteligência emocional. Eu acho que ele chegou com um discurso certo para aquele americano, tanto que ele venceu nos estados que ninguém imaginava, que eram estados que se empobreceram ao longo dos anos, que tiveram os salários diminuídos, que a indústria sucateou, fechando, e nesses estados ele teve aquele discurso agressivo, defendendo a retomada do trabalho, a retomada da indústria, valorizando o emprego. Então eu acho que ele foi mais assertivo na questão emocional do discurso, ele encaixou o discurso para aqueles que realmente ele soube falar o que as pessoas queriam ouvir. Eu acho que esse foi um diferencial. Só para a gente não perder o fio da meada, estávamos falando sobre as eleições norte-americanas, é importante a gente só fazer aqui um registro de que o governador Geraldo Alckmin, ele está nos Estados Unidos, trabalhando importantes negociações aí, e o seu pai, o Márcio França, está como governador. Pois é uma responsabilidade, um orgulho para a gente aqui, claro, para mim de maneira especial, mas acho que para toda a Baixada aqui, de ter alguém filho da terra aqui, como governador. É claro que interino, o governador deve retornar aí uns 5 dias, e a gente acompanhou a posse dele, acabou por coincidência, o momento que o governador estava indo para o aeroporto antes de fazer o embarque, ele fez a posse, estavam alguns prefeitos eleitos também que nos acompanharam, então um momento de alegria, mas ao mesmo tempo, claro, sem mudar o ritmo do governo, tudo continua, é mais para questão institucional mesmo, mas sem dúvida para a gente um orgulho, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que ele acaba assumindo aí durante um período o Palácio Bandeirantes. É lógico. Pedro Gouveia, do PMDB, foi eleito o novo prefeito de São Vicente no primeiro turno com 87.365 votos, o que equivale a 50,46% do eleitorado. Ele terá pela frente inúmeras dificuldades, com problemas em todas as áreas do município, principalmente no pagamento de salários do funcionalismo, saúde, limpeza urbana e por aí vai. O deputado Caio França, você liderava as pesquisas em 2012, mas sofreu uma virada de última hora com a vitória de Luiz Cláudio Billy. Uma questão importante, o deputado atribui a vitória de Pedro Gouveia como um reconhecimento da população que resolveu desfazer a opção por Billy na eleição de 2012? Você enxerga dessa forma? Eu enxergo mais ou menos assim. Acho que esse é o principal mote da campanha. O Pedro, dos candidatos, foi o que teve uma postura mais clara de oposição ao longo do seu mandato. E isso, acredito que repercutiu. As pessoas em 2012 fizeram uma opção de mudança, uma opção pelo prefeito Billy, que a cidade está sucateada, a cidade está largada. Enfim, não precisamos aqui ficar repetindo o que todo mundo sabe. Mas eu entendo que as pessoas optaram novamente por mudar e o Pedro representava a grande mudança na eleição. Então acho que a postura dele ao longo do mandato como vereador foi muito importante para a condução dele nessa vitória. A gente participou, claro, ativamente da campanha, mas tem muitos méritos, ele se preparou bastante para esse momento também. Uma eleição difícil, com diversos candidatos, candidatos que têm uma história na cidade, enfim, 5 vereadores disputando a eleição, mais o ex-deputado Luciano, o Caio, que foi também uma grande surpresa na eleição pela votação que teve. Então, acho que tudo isso também enaltece a vitória do nosso grupo, do Pedro Gouveia, no primeiro turno ainda. Então, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas também há de se comemorar uma eleição como essa, numa eleição tão difícil como foi a de São Vicente. E já houve uma conversa com o prefeito eleito sobre a real situação de São Vicente? Já sim. O governo de transição já foi montado, ele é estabelecido por lei, então já foi inclusive publicado no Diário Oficial. As equipes já estão conversando nesse momento de uma forma republicana. O prefeito tem aberto aí as portas da prefeitura, enfim, dos contratos, do que está com problema. A gente tinha noção, basicamente, mas não tão profunda. Eu não estou acompanhando, claro, estou nas minhas atividades como deputado, mas o Pedro tem falado que o Billy tem sido
pelo menos republicano nesse momento, e tem deixado pelo menos as duas equipes aí interagirem para que logo no primeiro minuto de janeiro a gente consiga pelo menos ter noção das dificuldades que estão pela frente. A população está agonizando aí, mas a gente está convicto que nós estamos preparados para poder reerguer a cidade e recolocá-la no eixo, pelo menos com os serviços básicos que hoje não existem. Né? O Pedro vai ter dificuldades pela frente, né? Muita dificuldade. Mas eu acho que o mais importante é que todos os atores políticos envolvidos nessa disputa eleitoral, que sejam da cidade de São Vicente, que tenham interesses em São Vicente, tudo, que tenham a convicção de que o processo acabou. Né? Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas se colocam em posições opostas, divergem durante o processo, cada um no campo das ideias, do que é importante, mas eu acho que agora acabou. Né? São Vicente precisa, ela necessita de uma união agora nesse momento para que todos os atores políticos trabalhem em prol de levantar a cidade. É um crime deixar o vicentino passando por tudo que vem passando nesses últimos anos. É um absurdo. Não cabe aqui entrar, esmiuçar os motivos e tudo, como foi, mas a gente sabe que é um fato que o prefeito Billy, como gestor público, foi muito mal e precisa agora de uma liderança nova e precisa mudar esse cenário trabalhando e tendo todo mundo trabalhando junto. Não dá agora para você fazer né, você querer ser aqueles que perderam, principalmente, oposição por oposição. Eu acho que você tem uma responsabilidade agora com a cidade, com a população, para um trabalho de união em prol da cidade. E eu acho que ninguém melhor do que o deputado que representa não só o Estado, mas principalmente é filho da cidade de São Vicente, tudo tem uma relação, tem um pai que também é um ator político importante, você até citou hoje, inclusive, na condição, acho que isso é um orgulho para toda a Baixada Santista, região, sim. E procurar, de alguma forma, trazer mais recursos e facilitar com que as coisas aconteçam o mais rápido possível para que São Vicente saia desse momento que está vivendo, que é um caos, questão de lixo, a questão daquele canal do Catiapuã enchendo todos como os setores, né? As escolas e tudo isso. A gente precisa pensar agora no ser humano e esquecer o processo. Agora é um momento de união, até porque o vicentino pediu mudança, a mudança está em vias de assumir aí 2017. Agora o que eles podem esperar? Muito trabalho, né, Paula? Não existe fórmula mágica para que as coisas possam voltar a acontecer. De cara, é você restabelecer a ordem do primeiro serviço mais básico, que é a limpeza urbana da cidade. A cidade tem lixo por toda parte. Infelizmente, perdeu o controle, perdeu a mão nessa questão do lixo. E o Pedro tem como prioridade poder fazer uma limpeza na cidade de fato, e todo mundo tem que colaborar com isso. E nós vamos fazer aí, a ideia é que faça um grande mutirão, em 2 meses a gente consiga fazer uma limpeza geral na cidade, e as pessoas vão sentir isso na prática. Estabelecer a ordem com os serviços públicos através do funcionalismo, que está com um salário, não sei como vai terminar o ano ainda, mas está escalonado o pagamento dos servidores também, que é um grande erro, porque os servidores ficam prejudicados. Então, poder equilibrar essas contas e aí, mais do que tudo, a partir do primeiro momento, conseguir organizar as contas. Nós temos alguns problemas que levam a cidade a estar no cadastro de inadimplência. Isso impossibilita a cidade de celebrar novos convênios. Sim. Então, o Pedro tem que encontrar um caminho. Nós vamos ajudar, claro, a parcelar esses débitos que nós temos de fundo de garantia, entre outras coisas, com os servidores, para ele poder entrar novamente e poder voltar a celebrar convênios com o governo do estado e com o governo federal. Também não adianta ter o governador, o deputado, enfim, ter todo mundo ajudando se o administrador não se ajuda. Não existe assim, tem que mandar dinheiro para São Vicente porque eu quero. Sim. A cidade precisa se preparar para isso não também. Assim, não é né? assim. Não é cada assim. vez mais os governos precisam ter organização, precisam ter planejamento, transparência. E o Pedro sabe, São Vicente está no cadinho, então a gente precisa urgentemente tirar a cidade desse problemaço que existe. Tem mais de 2, 3 milhões de reais
meus de emendas parlamentares paradas, porque a cidade não pode receber. A gente está aguardando a cidade poder sair do cadinho para poder essas emendas saírem. Eu só consigo mandar dinheiro para a cidade de convênios que já existem e você vai fazendo aporte nos convênios para poder ampliar esses convênios. Hoje eu não consigo fazer um convênio novo com a cidade. Além de outras coisas que a gente tem o compromisso do governador já, do Ame Mais na cidade, do Poupa Tempo, que são duas coisas que também vão dar aí uma mudança de autoestima no morador. A questão da saúde pública é muito séria. A gente tem uma dificuldade muito grande. Hoje a cidade de Santos está sendo super sobrecarregada até com muitos moradores de São Vicente. E a gente precisa dar um mínimo de suporte para que a cidade possa ter os seus prontos-socorros funcionando. Hoje na Náutica está fechado um pronto-socorro grande. No Maitá tem um hospital que está fechado também. Então, daí você imagina, ontem teve uma notícia grande na tribuna com relação aos médicos que fizeram concurso. 2 médicos apareceram para prestar o concurso, salário de R$ 1.800. Claro, um problemaço para a cidade que o Pedro precisa ter organização e planejamento para resolver e vai ter todo o nosso apoio para isso. Isso é resultado do que São Vicente vem enfrentando, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como deputado estadual, quais as ações que você pode aí organizar para que ajude a cidade nesse sentido? Não, além das emendas parlamentares, que são pontuais para resolver problemas de pavimentação, enfim, reformas pontuais, a gente tem algumas coisas. Vou dar um exemplo básico. Há 3 anos consecutivos que a cidade não tem acesso ao DAD, que são mais de 10 milhões de reais por ano. Mais recursos. Veja, assim, um dinheiro grande, né, inimaginável você não ter acesso a esse recurso, e São Vicente nos últimos 3 anos não conseguiu ter o DAD, que é um valor de mais de 10 milhões de reais. O Pedro precisa organizar as contas para que logo no começo ele tenha acesso a esse recurso que já passou e, claro, a esse novo DAD. Além disso, o governador já sinalizou, nós vamos ter um AME em São Vicente, o Poupa Tempo na cidade e vamos começar a reorganizar a questão de uma nova ETEC, por exemplo, que é um sonho da área continental, que a gente tem programação para conseguir iniciar esse processo ao menos. Então, a gente tem boa vontade, mas a prefeitura precisa ter o mínimo de organização. E a gente acredita que com o Pedro as coisas vão acabar acontecendo, porque ele sabe das dificuldades, não vai inventar, tem que fazer um enxugamento de gastos absurdo, revisão de contratos, de locação, redução drástica de comissionados, horas extras, tem alguns problemas que nós vamos ter que cortar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas ele está, sem dúvida, se debruçando aí sobre todos os números agora mais concretos e a gente está bem esperançoso para uma cidade reconstruída a partir dos primeiros meses do próximo ano. Tem uma pergunta aqui. A proximidade do vice-governador Márcio França com o governador Geraldo Alckmin pode contribuir e muito para dar uma levantada na cidade de São Vicente diante de todos esses problemas e dificuldades que a gente acabou de elencar aqui no último bloco? Claro que sim. O governador sabe do drama de São Vicente. O nosso vice-governador mais ainda, por morar na cidade. Agora, eu repito, Paula, não tem vento bom para mau velejador. Então, assim, nós precisamos organizar a nossa casa primeiro. A gente se encontra hoje impossibilitado juridicamente de celebrar qualquer convênio novo com o Estado e com a União também. Então, a gente precisa tirar a cidade do cadinho e, para isso, são várias dívidas que tem com o servidor, com várias, de água, de luz e tal, de iluminação. Então, nós precisamos parcelar essas dívidas, iniciar o pagamento de todas elas, para aí sim você conseguir ter uma certidão positiva e aí você consegue celebrar os novos convênios. Então, o Pedro sabe disso, está vendo quais são as principais, o que levam a cidade a esse problema, e aí a gente vai conseguir celebrar diversos convênios. Eu falei aqui alguns exemplos do AME, que é um sonho da cidade antiga, e do Poupa Tempo, que são dois equipamentos do Estado com nível de excelência. O Poupa Tempo e o AME tem a sua resolutividade em nível melhor até do que os serviços privados, muitas vezes. Conde. Não, eu acho importantíssimo essa ligação, inclusive essa interlocução com o governador e tudo, ela é fundamental para que você consiga desenvolver melhor a cidade e ajudar o gestor a se posicionar. Agora, o Caio França falou tudo. O problema principal é você tirar a prefeitura do cadastro de inadimplentes,
sinal... Primeira coisa, né? É a primeira coisa, não é aquela coisa, você pode ter o dinheiro, comprar passagem, tudo, só que se você não tiver o visto, você não pode viajar. Exatamente. Então é a mesma coisa. Agora eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, eu acho que esse processo político que a cidade passou, com 5 vereadores e tudo isso, são pessoas, né, eram atores políticos com muita ligação com a cidade, que conhecem também, cada um dentro da sua ótica, tudo, mas que conhecem a problemática que a cidade vive hoje, tudo, e alguns apareceram com algumas ideias interessantes. E dentre elas, eu acompanhei a do Júnior Bozella, que dizia defendia que se mudasse, transferisse parcialmente ou totalmente o centro administrativo da prefeitura para a área continental, né? Saísse ali do centro para a área continental, com uma forma de você levar desenvolvimento para a área continental, tudo. E eu acho uma ideia interessante, queria saber do deputado como que ele acha, se o Pedro Gouveia de algum momento comentou algo a respeito. Falamos sim. A gente, sem dúvida, hoje a subprefeitura da área continental tem pouquíssimos servidores, poucos serviços que funcionam. Às vezes você vai ter que se quer abrir um comércio, você tem que ir para o centro da cidade. Então, o Pedro também pensa e vai conseguir colocar todos os serviços de todas as secretarias funcionando na área continental também, para dar suporte. Isso vai ter que, sem dúvida, levar servidores para lá. Mais do que isso, a gente tem aí a disposição e boa vontade, tem mais de 100 milhões de reais de pavimentação para concluir as pavimentações da área continental, que também vão gerar aí uma autoestima, vai gerar desenvolvimento para aquela área, além do que ele mais se preparou aí, que é um parque industrial, lá tem espaço para isso, para aí sim gerar emprego, porque com emprego, né, Conde, você sabe que as coisas acabam acontecendo. Quando a pessoa tem emprego, bons empregos, as coisas acabam ampliando. Então, hoje, o vice-governador é secretário da pasta que tem ligação com a geração de emprego, por conta da empresa Desenvolve São Paulo, que é de induzir aí as empresas a se instalarem em alguns lugares. O Pedro já preparou uma área na área continental para poder fazer um parque industrial lá. Então isso também vai gerar, a gente imagina em algum tempo, muita coisa para a área continental e sem dúvida os serviços acabam chegando na cidade. Eu entendo também que a subprefeitura hoje está muito pouco utilizada, fica com serviços muito básicos. Nós precisamos fazer com que a subprefeitura tenha todos os serviços, assim como a prefeitura no centro da cidade também tem. E nós tivemos exemplos importantes desse. Praia Grande mudou, algumas coisas de 20 anos atrás ou mais, mudou a prefeitura de local e você acabou levando desenvolvimento para uma área que antes não tinha nada. Brasília é um exemplo disso, né? Nós tínhamos a capital federal no Rio de Janeiro, quando foi construído Brasília, foi com o intuito de levar o desenvolvimento para o centro do país e tudo isso. Então, é importante você ter umas iniciativas dessas e eu espero, sinceramente, que isso ocorra, porque a área continental de São Vicente tem muito potencial a ser explorado. E parece uma outra cidade dentro de uma cidade. Quem conhece sabe, precisa levar desenvolvimento para lá. Muitas pessoas optam por morar lá, até porque tem um acesso fácil para outras regiões, Santos, também outras cidades. Tem a rodovia, muitos conjuntos habitacionais estão sendo construídos na área continental. Tem espaço para o desenvolvimento. A cidade de São Vicente é uma cidade, muito antiga, mais antiga do Brasil, então os espaços são reduzidos. Sim. O único local que tem espaços ainda para o avanço, para a construção, enfim, para o desenvolvimento é na área continental. Então nós temos que também preparar, não basta levar muitos moradores para lá sem você dar um mínimo de condição. Né? Escolas também, pavimentação, infra. Eu falei aqui, tem um hospital de, se eu não me engano, 50 leitos no Maitá parado, né, que poderia estar atendendo e muito bem a população da área continental inteira. O pronto-socorro do Parque das Bandeiras também atende, mas com poucos médicos. Tem problemas com equipamentos, já foi alvo aí até de vândalos que muitos médicos acabaram não querendo atender mais lá porque foram ameaçados e tal. Então, a gente precisa reorganizar a cidade inteira e a área continental foi decisiva na eleição para a gente também. Sim. Foi decisiva. Nós tivemos uma grande votação na área continental. Então, sem dúvida, também será prioridade da gente e a subprefeitura precisa, de fato, ter todos os serviços funcionando e funcionando bem lá. E um centro de convenções cabe nisso? Um centro de convenções novo, eu acho que, não sei se o centro de convenções hoje está estrupiado, que é um grande centro de convenções, um espaço gigantesco,
Lá a gente deve favela colocar... ali muito... Então, no entorno do centro de mais convenções, carente. tem alguns conjuntos habitacionais que ficaram parados. Eu arrumei 3 milhões e 200 mil reais agora para poder concluir pelo menos uma parte dos conjuntos. Não sei se vocês chegaram a ver também, fizeram uma mureta na Imigrantes e logo já começou a construir também uma nova favela ali, né, as pessoas acabam entrando, tem muitos problemas, usuários de droga, os moradores de rua acabam ficando muito ali na entrada da cidade, próximo do centro de convenções, do lado do teatro que está parado, que ele precisa retomar também. Então, acho que fazer um novo centro de convenções, não sei se, acho que nesse momento não é prioridade, mas sim fazer com que o centro de convenções possa ter ocupação. O que tem, pode ser. Tem. O Pedro fala muito em também utilizar o centro de convenções para poder dar lugar a algumas secretarias. Tem muitas secretarias alugadas lá, Rogério. Então, a gente acaba gastando muito em secretarias em locação. Então, no momento de aperto, é a exatamente, melhor vamos solução. vamos voltar o centro de convenções a ter condições, é uma área gigantesca. Você vai dando vida, né? Você vai dando vida para aquela área, exatamente. Então, e a entrada da cidade... A entrada da cidade, quem chega da Praia Grande, do litoral sul inteiro, chega por ali e a gente tem uma entrada muito judiada ali, precisa dar um novo momento ali para aquele local e o centro de convenções, do jeito que está, acaba não conseguindo avançar. Então nós vamos reorganizar o centro de convenções também e fazer com que ele tenha novas atividades. E já que você está falando, nós falamos de saúde, falamos de limpeza urbana, já que falamos também dessa questão de uma reurbanização ali para esse local da entrada da cidade, a gente sabe que o que preocupa aí muito, principalmente agora, fim de ano, aparecem alguns feriados e tudo mais, é a questão de segurança, principalmente ali na entrada de São Vicente. Sim. O que pode ser feito para melhorar esse quadro? Várias coisas. A gente, no final do ano ainda e no início do ano, tudo acaba meio que dando uma tapeada por conta da Operação Verão. Os policiais, são mais de 400 policiais que vêm para a cidade, para a região inteira, e isso acaba assim, dando uma sensação de segurança muito boa para quem mora e para quem vive. Mas o problema é após isso, né? Após isso. Ali, inclusive, na escola Jonas Rodrigues, os policiais eles ficam acomodados ali. Então, aquele local fica com muitos policiais nesse final de ano para o começo do ano. Agora, para frente, o Pedro já reorganizou, né? Ampliar a Guarda Municipal, retomar aqui o projeto para que a gente possa contratar os policiais no seu horário de folga para trabalhar em São Vicente. Câmera de monitoramento, a gente tinha um projeto de câmeras que ficou totalmente largado e hoje pouquíssimas câmeras estão funcionando, então precisamos retomar esse papel. E mais do que isso, também não adianta a gente ficar só enxugando o gelo. Os projetos sociais que funcionavam na cidade, eu vou dar um exemplo único, que é o GEPOM, que parou, que foi referência nacional, um programa que foi utilizado por outros estados, como o Ceará e outras localidades, hoje não existe mais na cidade. Então, o Pedro tem o compromisso de retomar esses projetos e tudo isso vai ter que fazer com recurso próprio, enxugando o que tem hoje, né, e também com convênios, como a gente falou aqui, com o governo do estado e com o governo federal. Então, aí sim a gente consegue, acredito eu, estabelecer a ordem novamente. Eu falei aqui dos moradores de rua, que hoje na cidade perdeu a mão também, perdeu a mão no centro, em todos os bairros, na entrada da cidade, como você falou ali, passando pelo centro de convenções, a quantidade de moradores que, claro, tem a ver com drogas. Não é privilégio de São Vicente. Sim, eu vejo que a Baixada toda está... Santos está assim, Praia Grande também, Cubatão nem se fala. Demais. Aí com essa crise econômica, você vê que isso só tende a aumentar, não tem. E acho que também a nossa região, por ser uma região praiana, as pessoas acabam falando, não vou pra praia, que pelo menos a praia ainda tem, né, assim, uma vida mais tranquila e tal, os grandes centros urbanos aí, uma vida meio tumultuosa, vem pra praia, acaba encontrando um jeitinho sempre de ter uma acomodação. Então a gente vai também mudar esse cenário atual em São Vicente com relação aos moradores de rua. Nós precisamos encontrar um caminho para poder dar esperança para eles voltarem à vida, né, à sua família e ter, de repente, até um emprego mesmo, alguma coisa assim. O Caio, você que está nessa São Paulo, São Vicente, será que existe, ou é sonhar demais, que esse número de policiais que vêm na Operação Verão, que isso faça parte de um calendário fixo, ou vamos supor, aos fins de semana, essa tropa ela consiga vir para cá, esse número de policiais consiga dar um suporte para a região da Baixada Santista? Isso é um sonho que muito longe de ser realizado, ou impossível de ser realizado ou não? Não é impossível ser realizado. É claro que hoje, assim, a segurança pública é um tema que aflige
todas as cidades praticamente, com raras exceções. Então, há um pedido de todas as cidades para ampliação do efetivo. E a nossa também. A gente tem aqui uma densidade populacional aos fins de semana cada vez maior. Sim. Com os feriados prolongados isso acaba aumentando. Então, nós temos insistido com o governador, já tivemos aqui uma ampliação do efetivo, mas a gente sempre cobra e quer mais. E a gente, inclusive, chegamos a fazer um projeto de lei na Assembleia, eu e o Paulo, eu fui o relator do projeto, ele foi o autor, para que obrigasse o governo do Estado, aos fins de semana, a ampliar o efetivo aqui, conforme a vinda da população também. Mesmo que seja através do batalhão acadêmico, que a gente sabe que eles mandam esse efetivo para cá na Operação Verão. Para cá, são os jovens que estão em formação. Sim. E tal. Agora, no chamamento de novos policiais, vai ter um efetivo já preparado para vir para a Baixada Santista também, não só de policiais militares, mas de policiais civis. A gente sempre vai estar cobrando, né, Paulo? É claro que é uma cobrança geral do Estado de São Paulo. A gente vai sempre estar puxando a brasa para nossa sardinha aqui. E quem sabe a gente, nesse ano, consegue, assim, numa quantidade mais drástica, aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil também aqui na região. Eu quero aproveitar só, rapidinho, aproveitar até a presença do deputado Caio França, tudo. Essa questão da segurança realmente aflige toda a região. E eu tenho batido na tecla de que nós estamos num momento fértil politicamente para a região, pelo fato de todos os prefeitos, ou a maioria deles, 5 pelo menos, PSDB e base de a outros base também. toda, PSB, enfim. E a gente pode começar a trabalhar mais de forma metropolitana. E a nossa região aqui, Santos, São Vicente, não tem divisa. É a mesma coisa, Guarujá, muito próximo, Cubatão. E eu acho que a gente podia investir principalmente na questão da inteligência na polícia, nas ferramentas de tecnologia, para que a gente tenha uma central de monitoramento de segurança regional. Eu acho que isso seria um avanço muito grande, porque o cidadão hoje comete o crime em São Vicente, vem para Santos e vice-versa, atravessa para o Guarujá, está aqui em Cubatão. Então a gente precisa pensar a questão de segurança de forma estratégica, com tecnologia, com inteligência. Não é só, claro, se você aumentar o número de policiais circulando pelas cidades, você tem uma sensação muito melhor. Mas você ter a inteligência trabalhando e de forma metropolitana, eu acho que isso avançaria bastante. E eu, sinceramente, espero que esses prefeitos novos, os eleitos e os reeleitos, trabalhem, e principalmente com essa interlocução, tendo o deputado Caio, tendo o vice-governador Márcio França, todos daqui da região, que a gente consiga realmente atingir um nível melhor em tecnologia e em inteligência. Rogério tem razão. A gente fala sempre numa ampliação do efetivo, mas claro que isso não tem fim. Então a gente precisa utilizar a inteligência, os mecanismos mais modernos. Ontem teve a primeira reunião de todos os prefeitos eleitos na AGEM, eu participei, e foi um dos principais assuntos, foi a questão das câmeras estarem interligadas com a rede Detecta do governo do estado também, que vai facilitar bastante. Então esse é um caminho que, sem dúvida, a gente vai estar, e é algo que é bem prático para logo nos primeiros semestres do próximo ano. Bom saber, né, o telespectador que acompanha sempre o nosso programa, a gente sabe muito bem, tem falado muito sobre metropolização. Bom saber que teve essa reunião importante, que os prefeitos realmente se unam em prol de uma região tão importante quanto a Baixada Santista. Uma informação muito importante, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que suspendia o contrato entre a Prefeitura de Santos e o Instituto Oswaldo Cruz para gerenciar o Hospital dos Estivadores. A medida tem validade até o julgamento do mérito da ação popular solicitada pelo advogado Nobel Soares. O caso está sendo analisado pela primeira vara da Fazenda Pública de Santos. E eu pergunto aqui para a gente encerrar o programa, estamos nos minutos finais, como é que os senhores veem essa situação, Conde? Eu acho que precisa acabar essa novela de uma vez. Foi construído um equipamento importantíssimo, a questão de saúde é prioridade e a gente precisa colocar para funcionar. Houve essa licitação, ganhou o Oswaldo Cruz, eu acho que agora a gente precisa parar um pouco com esse problema de pegar no pé, de tudo, deixar as coisas acontecerem pensando na cidade, pensando na população. É um equipamento importantíssimo que não pode ficar parado. Sem dúvida, Caio. Mais de 20 milhões do governo do estado também utilizados nessa obra. Então, um equipamento importante para a região. O Oswaldo Cruz
assim, não tem amizade, mas eu sei que é referência, tem ótimos hospitais que são gerenciados pelo Oswaldo Cruz, então a gente aguarda ansioso para que isso possa ter um desfecho rápido. A população da Baixada agoniza aí por saúde pública e vai ser um novo equipamento para ajudar aqui essa retaguarda hospitalar. Pelo menos a questão dos leitos a gente sabe que vai dar uma equilibrada aí, vai dar uma equilibrada. A gente da deficiência da nossa região. Sem dúvida. A gente está assim, com um problema sério de leitos, os hospitais regionais, Santo Amaro, no Guarujá, tá sobrecarregado, aqui também Guilherme Álvaro, Santa Casa, o Irmanduce na Praia Grande. Vamos inaugurar até o final do ano o Hospital Regional de Itanhaém também, que será um grande equipamento com mais de 200 leitos. Isso vai dar uma retaguarda boa para a Baixada. E a gente tem o AME que eu falei em São Vicente, a possibilidade do AME em Guarujá também. Enfim, acho que a gente vai conseguir dar um momento novo para a saúde para aliviar um pouco o problema aqui da região. Caio, fica o convite para você voltar mais vezes. Precisamos falar sobre saúde, outros setores aí da nossa região que também está carente. A gente sabe que você trabalha em prol disso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já fica um próximo convite aí para você voltar ao programa. Obrigado pela gentileza aqui. Um abração ao Rogério também, a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês. Rogério, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Queria também agradecer a companhia aqui, dividir a bancada com o deputado Caio França. Foi um prazer. E aproveitar, eu preciso hoje mandar um beijo para minha filha Vitória, que está me assistindo. Um beijo, Vivi, eu prometi para ela. Então agora dá uma enxugadinha na barba, pai babão. Tá certo, é isso aí, o programa Bom Dia Baixada, ele é isso, é feito para sua família também. Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde, que amanhã, sexta-feira, é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. Te espero amanhã às 8 da manhã, até lá.